Hello guys, hoje é quarta-feira, dia de vídeo novo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Med, estou de volta com mais uma aula pra você. E olha, gente, já tem aqui novidade pra te contar. Já saiu a data da nossa próxima imersão, vai acontecer agora em outubro, nos dias 25, 26 e 27, em Atibaia. Então, se você ainda tem medo de falar com um gringo, não se arrisca, já perdeu várias oportunidades por não falar inglês fluentemente, chegou a sua hora, gente. Olha, eu vou deixar um link aqui na descrição, corre lá para saber mais informações sobre a experiência de intercâmbio. Yesterday I was o que mesmo? Ai, meu Deus, esqueci de novo. E aí, essa situação já aconteceu com você? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o que você tem que fazer quando te faltar o vocabulário. E quem nunca passou por essa situação, gente? Olha, eu mesma quando comecei, passei muito e eu tenho certeza que você se identificou aqui com o que eu falei agora. De repente numa entrevista de trabalho, num conference call, ou até mesmo na sua própria aula de inglês, que você tá falando inglês e de repente te falta aquela palavra específica. Então, o que acontece muitas vezes? Quando essa situação aparece e a gente simplesmente bloqueia, parece que deu um branco na nossa mente, às vezes você já até conhece a palavra e muitas vezes você não sabe também como dizer aquilo em inglês, né? E o que acontece? Geralmente quando os alunos param aqui, eles desistem, acabam voltando para o português, muitas vezes acabam perdendo uma oportunidade de trabalho. Então hoje eu vou te ensinar o que você tem que fazer de verdade para você continuar se comunicando mesmo quando você não tiver o vocabulário específico. E olha, gente, a primeira coisa que você tem que fazer se você quer realmente falar inglês e quer realmente se comunicar com um nativo numa entrevista de trabalho, seja o que for, você precisa cortar o português. Sabe quando a gente entra de dieta? O que a gente faz geralmente? A gente corta o açúcar, né? A gente corta os pulsos, não, tô brincando. A gente corta o refrigerante, a gente vai pra academia. Então, se você quer realmente atingir a fluência, você tem que cortar o português da sua vida. E é muito engraçado, porque como nós estamos no Brasil, muitas vezes quando você não sabe uma palavra em inglês, o que você faz? Você usa aquela famosinha frase How can I say tanana in English? Não é verdade? E essa frase, essa pergunta, na verdade, ela funciona quando você está na sua aula de inglês, quando você está conversando com um amigo brasileiro. Mas o que acontece, gente? Se você quer realmente se preparar para o mundo real, para o mundo de verdade, para o inglês de verdade, você precisa cortar o português da sua vida. Até mesmo porque quando você vai numa entrevista de trabalho ou quando você vai para fora do país, o português não vai ser mais uma solução para você, não é verdade? Quem não faz no treino, não faz no jogo. E muita gente fala assim, eu não faço aqui, mas quando eu estiver lá nos Estados Unidos eu vou fazer. Olha, isso aí é tudo bullshit, tudo mentira. Você tem que começar o seu exercício aqui. E essa técnica, ela realmente funciona, porém, como eu sempre digo isso, se você não praticar, se você não colocar isso em ação, nada vai acontecer, você vai continuar no mesmo lugar. E é claro que essa técnica, gente, ela é uma técnica muito mais complexa, tá? Que a gente trabalha bastante no sábado de imersão, tá? Então é uma atividade que a gente demora bastante tempo, a gente vai esmiuçando ali essa técnica, porque tem uma parte comportamental também, que é aquele pânico, aquele medo quando você esquece a palavra, que também precisa ser trabalhado, que para isso a gente usa as técnicas de programação neurolinguística, tá? E também tem a técnica que eu vou te ensinar hoje, você já vai poder começar a usar. Então eu vou te explicar o que você tem que fazer, tá, gente? É muito simples. Olha, os adultos, eles costumam complicar demais. Então, vamos supor que você não saiba a palavra professor. Você não sabe como fala professor em inglês. Vou começar com uma bem fácil para você entender o esquema do exercício. Então, vamos imaginar que você não sabe essa palavra aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai descrever o que é um professor. Então, a gente sempre começa com a categoria. O que é um professor? É um objeto? É um verbo? É uma profissão? É uma profissão. Então, você já pode começar descrevendo assim. It's a profession, tá? Então, você vai usar palavras que você já conhece que vão descrever essa palavra que você não sabe, tá? Então, que palavrinhas que a gente poderia usar aqui para descrever o que é um teacher, o que é um professor? Então, primeiro você pode dizer que it's a profession, it's a person that teaches, school, students. Então você vai usar várias palavras que estão dentro ali do seu vocabulário para descrever uma que você não sabe, tá? E o mais importante, tem gente que fala assim, teacher, mas é tão ruim, né? Tipo, é um inglês meio básico, vou ter que, falar desse jeito. Gente, o mais importante
da fluência é realmente você saber se comunicar. Muita gente pensa assim, eu preciso falar perfeito, eu tenho que usar as palavras mais sofisticadas. Gente, o mais importante é a mensagem. Você tem que fazer a outra pessoa te entender, tá? Então, desistir não é uma alternativa. E olha, gente, eu sei que todo mundo sonha com a fluência, não é verdade? Mas atingir a fluência é o resultado de falar inglês simples, de errar muitas vezes, para que você chegue aqui na tão sonhada fluência, tá bom? Então, a prática, a insistência e principalmente a paciência com você mesmo vão ser extremamente importantes nessa caminhada. Legal, teacher. Agora que eu já sei o que eu tenho que fazer quando eu não souber uma palavra, mas e se eu estiver conversando com a pessoa e de repente ela também não souber a palavra em inglês? Olha, gente, esse não é um problema, até mesmo porque, como eu já disse pra você, o mais importante é você passar a mensagem. Então, mesmo que a pessoa que esteja conversando com você, né, seja um amigo que tenha o mesmo nível de inglês que você não saiba a palavra, você descrevendo, ele vai entender a mensagem. E isso é o mais importante. Olha, você não voltou pro português, você não desistiu e você conseguiu se comunicar. Então, a missão foi cumprida, certo? E muitas vezes, quando você estiver conversando com a pessoa, de repente um nativo, o seu professor de inglês, mesmo que você não saiba a palavra, ele vai saber e ele vai te dizer a palavra em inglês. E aí, como você é muito espertinho, você já vai pegar essa palavra se ela for relevante para você, se ela for útil para o seu dia a dia, e você vai começar a praticar, tá? É assim que você adquire vocabulário novo e deixa o seu inglês ainda mais fluente. E agora eu vou te dar um segundo exemplo, tá? Esse é um pouquinho mais complexo, mas também existem várias maneiras de você descrever essa palavra que eu vou te falar agora. Então vamos imaginar que você está conversando com alguém e de repente você precisa dessa palavrinha aqui, acostamento. Nossa, e aí? Como que eu vou dizer isso em inglês? Então você vai começar usando as palavras que você já sabe, tá? Então acredito que todo mundo conhece a palavra car, drive, road, stop, broken. Então, quando que a gente para no acostamento? Não é quando de repente o nosso carro quebra, o nosso carro para, a gente está dirigindo na estrada e a gente vai lá para o cantinho. E aí, será que a gente consegue descrever isso em inglês? Então, vamos lá. Então, você poderia dizer assim: When I'm driving and my car is broken, I have to stop beside the road. Ok? E aí você pode usar o seu corpo para expressar, para complementar essa descrição, tá? E muita gente fala: Ai, teacher, mó vergonha, né? Usar body language, mó vergonha fazer mímica. Gente, isso ajuda demais. E a gente faz muito isso em português, né? E por que em inglês é mico e em português a gente faz isso toda hora, não é verdade? Então, se funciona em português, vai funcionar em inglês também. E aí a pessoa que está conversando com você, ela vai dizer shoulder, que acostamento em inglês significa shoulder, você diz shoulder. E se a pessoa também não souber, ela vai entender o que você está falando, e isso é o mais importante. Viu que fácil, gente? E quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Eu lembro que quando eu comecei era tão difícil achar as palavras, eu não me sentia criativa. E quanto mais eu fui fazendo, mais habilidosa eu fui ficando. Então, o segredo é a prática. E é claro que eu já vou deixar aqui para você um challenge. Vou deixar uma palavrinha em português para você descrever ela para mim em inglês, tá? E eu vou corrigir um por um. Então, quero ver todo mundo participando. Vamos imaginar que vocês não saibam como se diz abridor de vinho em inglês. E aí você vai deixar um comentário aqui pra mim explicando o que é um abridor de vinho. Descreva o abridor de vinho. Eu vou ficar muito contente de te responder. Se eu te ajudei com esse vídeo, o que você tá esperando? Já me dá o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve e me ajuda a compartilhar esse vídeo. E é claro que eu vou voltar na quarta-feira que vem com muito mais conteúdo pra você. Bye, bye!